tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ecos do Cotidiano. Eu sou Camila Oliveira e é um prazer ter você aqui comigo. Pessoal, antes de nós começarmos, eu quero apresentar para vocês os nossos patrocinadores e a gente já volta, fica aí que é bem rapidinho. Alô, amigos de Rio Bonito do Iguaçu, nós somos do Grupo Manotaço. Temos um convite para vocês para o dia 13 de dezembro. Olha só, baita festa com o Grupo Manotaço, primeiro festiê e escolha da garota Iguaçu 2024. E você, claro, é nosso convidado. Venha dançar com o Grupo Manotaço e que ele rompe as cordonas! Quer deixar a capinha do celular com a sua cara? Escolha a estampa, sua foto preferida ou até a logo da sua empresa. Personalize e leve seu estilo para onde for. Entre em contato já com as capinhas da Wendy pelo número ou pelo nosso Instagram. Procurando qualidade, variedade e bom preço para as bebidas da sua festa ou eventos? Conheça a distribuidora de bebidas Tavares. Aqui você encontra tudo isso e muito mais. E em breve estaremos em novo endereço para melhor te atender. Fique ligado para mais novidades e aproveite para fazer os seus pedidos pelo número 42984 39 31 27. Esperamos por vocês. O que você procura? Luxo? Localização? Ou um espaço para relaxar? Escolher um empreendimento não é uma decisão fácil. Eu sou a Fernanda Rosa, corretora de imóveis e perita imobiliária. Eu sou o Romualdo Rovani, corretor de imóveis e perito imobiliário. Temos ótimas oportunidades de investimento para você. Cuidamos de toda a parte burocrática de uma negociação. E nós vamos te ajudar a realizar seu sonho. Venha nos fazer uma visita, tem uma ótima oportunidade para você. Nossa convidada de hoje é uma mulher talentosa, inspiradora, super inteligente. Ela é advogada, ela também é riobonitense, hoje ela mora em Santa Catarina. Quero apresentar para vocês então, seja bem-vinda, Érica Baroni. Que prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada, Camille. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos conversar muito hoje, né, Camille? Vamos bater um papão aqui, vamos conversar bastante. Érica, antes de nós começarmos a nossa conversa, nós temos uma brincadeira, que é a brincadeira da palavra proibida. Então, durante o programa, tem duas palavrinhas que a gente não pode mencionar. Caso a gente mencione, daí tem uma prenda. E quem vai dizer para nós essas palavrinhas é o Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Camille. Boa noite, Érica. Boa noite a você que nos assiste. Então, as palavras proibidas do programa de hoje são sonhos e desafios. Nossa, pegou pesado. Difícil? Ele nunca pega leve, não sei o que acontece. E, Érica, antes da gente continuar nossa programação, nós estamos no mês de outubro, né? Que é o mês do Outubro Rosa, né? E eu queria falar pra vocês, a nossa patrocinadora Enfercom tá com uma super promoção dos preventivos de R$120 por R$97. Eu vou deixar o número deles aqui pra vocês entrarem em contato. E se você é mulher que tem interesse em fazer o seu preventivo, chama aqui o pessoal da Enfercom para marcar o seu preventivo.
Lembrando que esse mês é o mês de Outubro Rosa, então é super importante de você, mulher, sempre cuidar da sua saúde. Então, Érica, conta pra nós da onde que surgiu esse sonho de ser advogada. Então, Camille, o sonho ele começou muito cedo, desde criança, posso dizer. Eu queria ser médica veterinária. Nossa, bem diferente. Totalmente diferente. Quem me conhece melhor sabe, né, que até meus 17 anos eu morei no sítio, então eu queria muito ser médica veterinária. E daí, um certo dia, uma das vacas do meu pai teve um deslocamento de abomásio, que eles, né, deslocam lá, os veterinários vão saber melhor os termos. E meu pai convidou para que eu fosse ver, né, essa cirurgia e tal. E no dia que eu vi a cirurgia, eu fiquei assim tão apavorada que eu falei para minha mãe, olha, eu não quero ser médica veterinária porque foi horrível, né? Se eu for médica veterinária... ainda. Não, uma cena daquela, muito sangue e tal. Falei, olha, eu quero ser juíza. E minha mãe falou, tá bom, vai cursar direito, vai ser juíza então. E desde então, eu coloquei aquilo na minha cabeça de que eu ia ser juíza e tal, e ia cursar direito. E o tempo foi passando, cada vez mais perto do vestibular, e meu pensamento ficou naquilo de que eu ia cursar direito e tal. Logo ali no começo, só... né, no terceirão, já fiz os vestibulares, todos foram para direito, fiz cursinho, e enfim, chegou no momento de ir para a faculdade, né? E aí já começa, né, um pouco da minha trajetória como advogada e também o início das minhas decisões, né? O início do sonho de ser advogada. Então, basicamente, o sonho veio diante de uma frustração, né, que eu tive com uma atividade ali dos veterinários e acabei indo pro ramo do direito. Logo no início, eu já quis fazer estágio, porque como eu nunca tive contato com nenhum profissional do direito, né, não tinha conhecimento de nenhum advogado, nunca tinha ido sequer num escritório de um advogado. Então... eu precisava conhecer as áreas e o que de fato o advogado fazia, o que o juiz fazia. E foi aí que eu tive o meu primeiro estágio da faculdade, que foi voluntário. Esse primeiro estágio... Voluntário seria sem remuneração daí, né? Exatamente. Eu ia de graça, ia de ônibus, né? Mesmo. Justamente para, né? Eu fui atrás dessa oportunidade para poder aprender, porque quando a gente vai entrar no mercado de trabalho, a gente tem muita dificuldade de que pedem qual a tua experiência, mas muitas vezes a gente não tem nenhuma experiência, porque, né, com 17 anos, uma cidade nova, não tinha ninguém que me indicasse, e foi aí que eu me ofereci. Você foi morar onde? Eu fui, explicando, né? Eu fui morar para Cascavel, então, fui morar com a minha irmã mais velha em Cascavel. E, né, eu tinha um tempo livre, estudava de manhã e passei a realizar esse estágio à tarde, né? Então... uma realidade totalmente diferente, eu né? Eu criei essa oportunidade porque, basicamente, eu não tinha, assim, uma experiência para trazer, né? Então, realmente, eu não tinha nenhuma experiência e eu me ofereci para fazer um estágio voluntário, que, né, na época não tinha edital e tal, e acabei indo iniciar esse estágio voluntário. Foi aí que começou, então, minha paixão com o direito de família, né? E logo nesse estágio, eu pude ter o contato que eu mais queria, ou seja, com a magistrada, com a juíza da segunda vara de família. Então, ali logo no final do meu primeiro ano de faculdade, eu já tive contato com as audiências de família e eu fui convidada a redigir os termos de audiência. Escrever, basicamente,
de forma resumida, né? Porque a gente não pode relatar tudo o que aconteceu na audiência. Mas, por exemplo, processos de guarda, ali eu já redigia de forma compartilhada, de forma unilateral. Então, ali foi onde eu tive o meu primeiro contato com o direito, com uma magistrada. E foi ali que eu decidi que eu não queria ser juíza. Eu ia te perguntar agora, daí você decidiu então que não... Exatamente. A partir do momento que eu comecei a conhecer exatamente qual era a atividade de um juiz e o peso da palavra de um juiz, eu vi que não era para mim. E ali eu fiquei mais um ano, até concluir, né, os 2 anos, que era o máximo que era possível. No ano seguinte, eu passei a receber meia bolsa da faculdade e concluí ali os meus primeiros 2 anos da faculdade. Então, essa foi a minha primeira experiência com o direito de família e eu decidi que eu queria outras experiências. Eu iniciei a faculdade em 2018, 2019 já veio a pandemia, né? Então, logo que eu saí desse estágio, eu recém tinha entrado em outro escritório, de um escritório de advocacia, e entrou a pandemia. Então, graças a essa oportunidade que eu tive de entrar antes, eu pude trabalhar à distância. Então, você continuou trabalhando no escritório? Mesmo durante a pandemia, o escritório lá ficou parado aproximadamente 1 mês ali, e já retornou. Então, eu conseguia fazer tudo da casa dos meus pais aqui do Rio Bonito. Então, o escritório era lá de Cascavel. Mesmo iniciando ali, né, nos primeiros meses, eu já conseguia fazer tudo de forma remota. E foi ali que começou também a minha paixão pelo digital e vendo o poder que o digital tinha, né? De eu poder trabalhar de qualquer lugar. E foi ali que eu comecei já a me apaixonar, né, por essa área, pelo, né, enfim. O digital hoje, depois da pandemia, explodiu, assim, né? Exatamente, facilitou muito. Então, eu também sou conciliadora do TJ, né? TJ do Paraná. Eu faço as audiências de conciliação. Essas audiências, elas são no início do processo, logo que é protocolada a ação. O processo que é de guarda, visitas, alimentos que precisam ser fixadas, essas demandas, vai para o Sejusc. E no Sejusc, os conciliadores fazem essa audiência com as partes e é a oportunidade que as partes têm de trazerem, né? O que o autor quer, o que o réu pensa a respeito, para chegar num consenso, num denominador comum. Então, muitas vezes o processo acaba se resolvendo em um período muito curto, porque ali as partes conseguem chegar num consenso em relação à guarda, em relação às visitas, e isso acaba contribuindo muito com a celeridade do processo, porque daí vai apenas para o juiz homologar aquele acordo. Então, evita que tenha uma decisão, muitas vezes, que as partes não vão concordar, e assim, ali nessa audiência de conciliação, as partes têm a oportunidade de falarem, de trazerem, né, às vezes, sentimentos, fazer um combinado ali de visitas, de alimentos. Então, eu também faço essas audiências e... puxando também o gancho dessa questão do online, eu fiz esse curso diretamente lá de Florianópolis. Então, só para você ter uma noção, só ano passado eu fiz 90 audiências de conciliação. E foram todas remotas. Todas remotas. Então, às vezes, a parte, né, da sua própria casa, muitas vezes caminhoneiros que não podem estar presentes, a audiência é designada de forma virtual. Então, a pandemia ela trouxe muitos benefícios para a área do direito, principalmente, que é uma área que é possível você fazer esse trabalho à distância. Então, acaba sendo uma economia para as partes, né, de ter que se deslocarem. Às vezes, as partes participam dos seus próprios trabalhos, então não precisa nem sair. Então, pedir para sair, né, Exatamente. aquele transtorno, né? Mas, assim, tem todo esse lado positivo, né? Tem algum contratempo? Tem muitos contratempos, que é a questão de que muitas vezes a pessoa não tem esse senso de que ela está realmente participando de uma audiência que é
é um momento sério, né? Você está ali perante um juiz, às vezes, perante a conciliadora. Então, às vezes, a gente tem esses impasses de muito barulho, estar no meio da casa com outras pessoas. Então, para essas audiências, a gente sempre recomenda que você esteja sozinho, num local silencioso, uma roupa adequada, né? Pode ser numa parede lisa, para que a gente possa ter um diálogo ali realmente, que a pessoa consiga prestar atenção no que está acontecendo, né? O que está sendo decidido ali no momento, para não perder também um pouco da formalidade do ato, né? Então... E daí essas audiências são gravadas? Essas audiências, elas são gravadas o início e o fim. Então, a gente faz uma gravação inicial, falando sobre as regras da audiência, né? De que cada um ouça e pode falar no momento adequado. A conversa em si não é gravada, né? Então, o momento ali que as partes conversam não é gravado. Pode conversar o tempo que for necessário. E depois, no final, caso haja um acordo, né? Se chegue a um denominador comum, a gente grava o termo de audiência. Então, daí, a gente faz um termo, consta o que ficou acordado naquela audiência e faz essa gravação. Mas a conversa em si não é gravada. Tipo, todo diálogo que teve... Todo diálogo não é gravado. Porque muitas vezes as pessoas trazem ali, né, os próprios sentimentos, então, questões mais pessoais. Então, a gente deixa muito aberto para que as partes possam realmente se expressarem e né, trazerem tudo que for necessário naquele momento para tentar resolver aquele conflito. Aí, caso, né, seja infrutífera, que é quando, em outras palavras, não deu acordo, aí sim, o processo é devolvido para o juiz e daí dá continuidade, podendo ter outras audiências no decorrer do processo. E, enfim, às vezes pode sim demorar muito mais, mas, né, às vezes é necessário. Às vezes não tem muito acordo, né? Não tem muito acordo. Mas, só voltando um pouquinho, então, para continuar a história ali do meu terceiro ano de faculdade, né? Eu entrei nesse escritório, então eu fiquei mais 2 anos nesse escritório. 1 ano eu trabalhei exclusivamente com negociações extrajudiciais e o outro ano eu passei a peticionar, que é digitar, né? Em outras palavras, pedir, solicitar, dar andamento nos processos mesmo, fazer recursos, que é basicamente o que muitos advogados fazem. E daí, no último ano, eu ainda voltei para a primeira vara de família, também fazendo audiências, redigindo termos, e também fui para o gabinete da terceira vara civil com demandas cíveis. Então, ao longo aí dos 5 anos, eu fiz estágios para ver o que eu realmente queria. Estagiei em gabinete, estagiei em várias, todas as áreas já era possíveis. Remunerado daí. Nessa altura já era remunerado. Ai, menos mal, né? Menos mal, só não foi remunerado nos meus primeiros 6 meses ali, porque daí no segundo ano eu já ganhei a bolsa, né? Nossa, isso é muito bom, né? Principalmente para quem tá estudando, né? Poder ganhar um dinheirinho ali e continuar na área, né? Exatamente, e é uma motivação, né? Porque a gente acaba que é muito difícil já você conciliar a faculdade com o trabalho, então uma remuneração... Querendo ou não, você tá trabalhando, mas tá estudando, né? Exatamente, então... Na prática, né? É uma grande motivação. Só cortando vocês um pouquinho, as duas já falaram. Sério? Sonhos. Eu nem vi. A Camila pergunta e você no início da resposta. Sério? Sério. Então a gente vai ter que tomar, né? Você é sem vergonha com essas suas palavras aí. Não tô gostando disso. Tá forte? Um pouquinho. Então falhou a voz, tá? Um pouquinho. Acho que eu tô começando a ficar acostumada já. Mas eu não consigo não fazer careta, não tem como, né? Eita, vamos ver eu, então. Não tem como não fazer careta, gente. E daí o Rodrigo coloca uns golão bem generosos, né, amor? Dá pra pôr um pouquinho menos. Nossa. Bom que dá uma esquentada no...
Vocês me disseram que era fraquinha. Nossa, Ou eu deve que ser- não tô acostumada. Mas muito bom. Ela é gostosa, mas ela desce. Desce Desce queimando, esquentando, assim. Érica, você falava que você estagiou, né, em várias varas, né? E assim, nós já tivemos uma outra advogada aqui, né? E você nunca teve aquela vontade, né, aquele desejo de trabalhar assim, tipo, na esfera criminal, digamos, da coisa, ou tipo, a parte negra, digamos assim, da história? Eu tenho uma experiência com a área criminal que foi suficiente para eu decidir que eu não queria. Muitas vezes a gente tem dúvida, né, de que Eu área imagino que seguir. a área criminal é a mais difícil da advocacia, acredito eu. Olha, para mim, assim, é mais complicado, né? Eu não quis e eu vou contar o motivo. Teve uma oportunidade de estágio voluntário também. Eu sempre fui de participar de vários projetos voluntários na faculdade. Sempre que tinha algum projeto novo, lá estava eu Não, participando. mas isso é maravilhoso, né, pra quem tá estudando. Sempre muito engajada, e isso logo eu vou comentar o quanto isso é importante. E surgiu essa oportunidade de ir fazer atendimentos na 15ª de Cascavel, na delegacia de Cascavel. E eu fui, só que, assim, como era muito longe da minha realidade, eu fui totalmente despreparada psicologicamente, podemos dizer, sabe? E eu cheguei lá e a capacidade no dia que eu fui, eu acredito que foi no ano de 2019, mais ou menos, a capacidade era para 70 pessoas dentro da cela e tinha 172, se eu não me engano. Nossa. E quando eu cheguei lá, eu não sei, né, se vocês já entraram numa delegacia, mas era tipo uma grade, assim, reta, e você só via muitas redes, porque não cabiam todas as pessoas no chão. Então era rede, muitas redes. Nossa. E todas aquelas pessoas, assim, te olhavam com um olhar de desespero, que você era realmente a salvação daquela pessoa ali, né? E eles tratam, assim, muito bem, não posso reclamar disso, eles tratam muito bem os advogados. Porque, querendo ou não, para algumas pessoas, você é a única esperança que a pessoa tem de sair dali, né? Porque nem sempre, até que prove o contrário, a pessoa é inocente, eu acredito nisso. Sim. E assim, me deu uma tristeza, digamos assim, sabe? De ver aquela situação. Uma cena muito forte, né? Foi uma cena muito forte, um cheiro muito forte dentro, né? Porque eles estavam cozinhando lá também. Enfim. E aquilo me marcou tanto que eu falei, olha, não é pra mim, eu não tenho psicológico pra isso. Eu cheguei em casa passando mal, eu sou, assim, muito sensitiva. E eu atendi um menino de 18 anos. Nossa. E, infelizmente, ele tinha cometido um assassinato e ele tinha matado a pessoa errada. Então, pra mim, me marcou muito, sabe? Porque eu fiquei pensando, nossa, pensa que escolha que ele fez, né? Então, por ter me marcado tanto, eu decidi que eu não queria atuar na área criminal, que não era pra mim. E daí eu acabei fazendo depois um estágio com violência doméstica, com a delegacia da mulher, né? Eu fui para um lado pesado também, mas que eu conseguia suportar e dar a minha ajuda, sabe? Era Tinha motivação. um estágio de escuta. Então, eu percebi que eu me sentia muito melhor fazendo isso. E foi por isso que eu fui meio que por eliminatória do que eu não queria. E eu sempre fui muito, assim, de gostar de escutar histórias e tudo mais. Então, por isso que eu não quis a área criminal, que é um pouco mais fechada, um pouco mais pesada. Mas, né, tem muitas pessoas que gostam e enfim, é o gosto de cada um. E se te aparecesse hoje um caso criminal, você toparia? Não. 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 Eu, inclusive, logo no começo que eu peguei a minha OAB, né, um advogado iniciante, ele é um pouco desesperado. Quer trabalhar... E eu me inscrevi nos dativos, né, que para quem não sabe, quem não tem condições de
conseguir contratar um advogado, tem a opção do dativo, que é o juiz que nomeia, né, um advogado para atuar naquela causa e fazer a defesa daquela pessoa. E eu me inscrevi em tudo. Penal que é a mesma coisa que criminal. Penal, civil, enfim, família. E daí fui nomeada num processo criminal. E daí quando eu comecei a ler o processo, eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Não é pra mim isso. E, tipo, socorro. E tá tudo bem você, né? Declinar, porque tem essa opção de você pedir pro... tem como não aceitar. Exatamente. No momento que você é nomeado, você tem um prazo pra aceitar ou não aquele encargo, né? E daí eu pedi pro juiz nomear outra pessoa e no mesmo dia eu fui lá e editei a minha página de dativos e, né, tirei o item do penal. Falei, não é pra mim, então eu já vou até... Esse eu vou deixar quieto. Vou seguir o que eu gosto, né, de fazer. Até porque você atuar numa demanda que você não sabe, você pode causar muito prejuízo pra pessoa. E isso é para todas as áreas, né? Então, eu tive, no momento que eu vi que eu não sabia o que fazer, eu tive a consciência de que aquilo não era pra mim. Então, né? Melhor passar para quem sabe do que fazer uma coisa que não é certa para aquela pessoa. Então, essa foi a minha experiência e o motivo pelo qual eu não quero atuar no criminal. E tem alguma área hoje que você se identifica mais? Sim, eu atualmente estou me direcionando para atuar no direito previdenciário. Eu atuo bastante ainda na área de família, eu gosto bastante, até porque, né, como eu comentei, eu fiz estágio por quase 3 anos nas áreas de família, então trabalhei bastante contato, né? Com guarda, e até essa questão de também ser conciliadora do TJ, né? Então eu tive contato com muitos casos de família. E foi ali também que eu vi que eu queria uma nova área, sabe? E comecei a ver sobre o direito previdenciário. Foi uma área que eu me apaixonei e continuo me apaixonando, me especializando, porque é muito gratificante. Então, eu estou me identificando muito nessa área por esse motivo, né? De você ter essa questão de acolher a pessoa, ter a oportunidade de dialogar com ela. E ajudar, né, também. E ajudar. Então, tem muito esse senso de você ajudar no direito previdenciário. E os clientes, assim, têm uma gratidão tão grande que daí você se sente muito bem. Não, eu imagino. Não tem nem como explicar, sabe? E agora que você tocou nesse assunto, nós temos umas perguntas que o pessoal que está nos assistindo fez para você. E o Rodrigo vai falar para nós. Manda aí. As perguntas. Érica, então, a primeira pergunta é da Adriane Oliveira. A Adriane diz assim: deixei de pagar o INSS. Posso contribuir em atraso? Depende. Se você tiver como comprovar o período, você pode, até pode. Tem que tomar um cuidado aí com as contribuições em atraso, porque se você não tiver como comprovar, você pode perder esse período. Então, é muito importante fazer um planejamento previdenciário para ver se de fato vai compensar você fazer essas contribuições em atraso, porque às vezes você até já tem o período necessário e você vai contribuir em atraso e às vezes nem precisava, sabe? Então, eu sempre recomendo o planejamento previdenciário, principalmente para esses casos que têm contribuições em atraso, para que você verifique se realmente vale a pena você contribuir, se você tem como comprovar e, né, vai valer a pena, em resumo. Então, se a pessoa deixou atrasar, no caso ali, ela vai ter que pagar juros? Como é que funciona? Exatamente, ela vai precisar pagar. Tem muitas questões aí, porque o INSS, ele está com essa questão de que ele talvez não reconheça esse período de contribuição em atraso. Então, é muito importante que você verifique com um advogado antes de contribuir, para não correr o risco de não perder esse período. E, tipo, se a pessoa atrasou ali, ela pode deixar atrasado e simplesmente não pagar mais? O que pode acontecer se a pessoa parar de pagar? Ela pode perder alguns direitos, porque alguns benefícios exigem carência.
Então, se você deixa de pagar, você pode ficar um tempo ali sem pagar e você perde esse prazo que é de carência, digamos assim. Durante 12 meses, você tem ainda direito de pedir, por exemplo, alguns auxílios. Se passou esses 12 meses, você não contribuiu, não voltou mais a contribuir, você acaba perdendo o direito de solicitar alguns benefícios. Então, esse é o prejuízo para quem para, assim, do nada de contribuir, porque daí pode precisar de um auxílio-doença, de algum outro benefício do INSS, mas como não tem mais a carência, acaba que não vai ter direito, mesmo que tenha contribuído lá no passado. Então, por isso é importante essa continuidade, né? Até para pensão por morte, por exemplo, ou alguns outros benefícios. Então, se a pessoa está com contribuição atrasada, ela precisa ver se compensa. Ver se compensa voltar a contribuir, porque para alguns casos não vai contar como carência. E é bom que volte a contribuir, porque caso precise de algum benefício do INSS, precisa ser segurado do INSS. Aí, no caso, se está atrasado, por exemplo, 2 meses, eu posso pagar desse mês seguinte para frente e deixar aqueles 2? Pode continuar pagando. Tipo, não tem problema. Isso mesmo. Desde agora. Então, temos outra pergunta aqui. Quem contribui como MEI pode se aposentar por tempo de contribuição? Sim, pode se aposentar como tempo de contribuição, como também pode se aposentar como idade. Qualquer das modalidades pode sim se aposentar. Érica, uma pergunta agora que me veio na cabeça. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu já tenho tempo de contribuição ali, digamos lá, 30 e poucos anos de contribuição, porém eu não atingi a idade, porque diz que tem que somar, tem mesmo essa, ou é apenas um mito? Tem que ter a soma da idade com a soma do tempo de contribuição para somar, 90 e poucos anos que dizem, ou isso é mito? Não, existe assim, tem uma das aposentadorias que você vai somar o tempo de contribuição com a idade e vai conseguir uma aposentadoria por pontos. Então, pode sim existir, isso que você ouviu falar, pode sim ser verdade, porque essa pessoa ela pode somar o tempo de contribuição com a idade. Por exemplo, para a mulher, salvo engano, é 91 pontos. Então, isso é interessante para quem teve um longo tempo de contribuição, começou a trabalhar muito cedo, por exemplo, e já, às vezes não tem lá os 62 anos ou 65 anos e queira uma aposentadoria um pouco antes, então tem essa opção da aposentadoria por pontos. Então, essa seria... basicamente, eu acredito que é a tua dúvida. Então, mesmo sem ter a idade, se eu tiver bastante anos, de uma forma bem grotesca de falar, sim, eu consigo me aposentar antes. Sim, você pode sim se aposentar antes, porque para aposentar, por exemplo, pelo comum, que eu posso dizer, você precisa ter a idade. Daí sim, a aposentadoria por idade. Mas há sim outras formas de se aposentar, outras modalidades de aposentadoria. Por exemplo, a aposentadoria especial já reduz a idade ali, a mulher 55 anos, então muitas vezes as pessoas ficam aguardando da idade, mas às vezes ela já poderia ter se aposentado. Mais uma vez eu volto a dizer que é importante o planejamento previdenciário para você verificar isso, porque no CNIS, que é o Cadastro Nacional das Informações ali social, então ficam todas as tuas informações, todo o seu histórico. E muitas vezes tem erros ali, tem indicadores no seu CNIS, que fica lá dentro do portal do INSS. Muitas vezes tem indicadores ali que podem desconsiderar alguns períodos. Então, a pessoa às vezes vai lá, entra no simulador do INSS, achando que já pode se aposentar. Às vezes até o INSS fala, tá ok, tal data você pode se aposentar. Mas, por ter alguns indicadores no CNIS, o INSS automaticamente desconsidera aqueles períodos e automaticamente reduz o valor da aposentadoria. E a pessoa acaba perdendo, né? E a pessoa acaba perdendo.
Então, por mais que às vezes, né, as pessoas achem que o advogado está puxando a sardinha para o lado dele, nem sempre é assim, porque, né, se você conseguir baixar lá o seu CNIS, dentro do portal do meu INSS, né, até para quem está assistindo e queira baixar o CNIS, lá no final da página vai ter indicadores. Se no seu CNIS ter indicadores, eu recomendo fortemente procurar um advogado, né, qualquer advogado da sua confiança, para verificar esses indicadores, se eles vão impactar na sua aposentadoria ou não, porque muitas vezes pode sim impactar e depois fica muito mais difícil para corrigir, em alguns casos não tem nem volta. Então, é bem importante isso. Você falava dessa aposentadoria por pontos, né? Tá, você conseguiu lá e tal, somou os pontos ali, então, ela tem você consegue receber, tipo, percentual, tipo, sei lá, 70% do valor da aposentadoria, que tem muitos que dizem, me aposentei com 70%, com 80% e tal, não com, digamos assim, com o 100% integral ali, sabe? Sim, pode sim ter a aplicação de um fator previdenciário que a gente chama no direito, né? Então, muitas vezes as pessoas preferem esperar para ver uma modalidade de aposentadoria diferente, porque pode ter uma redução do fator previdenciário. E principalmente com a reforma da Previdência em 2019, ficou muito mais difícil você ter um valor, assim, melhor, digamos assim, de aposentadoria, porque agora o INSS considera todas as tuas contribuições da sua vida toda. E antigamente era 80% das maiores contribuições. Então, isso impacta diretamente no valor da aposentadoria, porque quem tem contribuições muito baixas, o INSS vai pegar essa contribuição baixa e vai fazer a média. Então, por isso que às vezes a pessoa, né, tá contribuindo lá com um valor super alto, achando que vai se aposentar com um valor super alto e acaba tendo uma decepção no momento que ela vai ver quanto que realmente ela tem direito. Então, até nos planejamentos previdenciários que eu acabo fazendo, eu já verifico isso, né, principalmente para quem contribui de forma facultativa, quanto que compensa ela contribuir. Porque às vezes a pessoa vai contribuir ali em cima do valor do teto, né, de R$7.000, 7.000 e pouco, e ela contribuiu a vida inteira em cima de um salário mínimo. Então, chega ali no último ano que é contribuir em cima dos 7.000, mas daí na hora do INSS fazer a média, cai lá embaixo o valor. Então, acaba que não compensa. Então, nesse planejamento, a gente faz ali os cálculos, né? Considerando a perspectiva de vida de 80 anos, a gente faz um cálculo de quanto que você teria que investir e qual seria o seu retorno. Então, é bem interessante o planejamento por conta disso, né? A gente consegue estimar, corrigir CNIS. Por isso a importância de procurar um profissional, né? Por isso a importância de procurar um profissional. E são muitas, assim, atualizações, principalmente ali depois da reforma, teve muitas mudanças, então está realmente cada vez mais difícil. Eu já perdi as esperanças. Né? Não, mas não dá pra perder, não. Uma hora chega. Uma hora chega, se Deus quiser, né? Rodrigo, acho que tem mais uma pergunta, né? Tem. Érica, como você enfrenta os seus medos? Eita. Quem que você acha que fez essa pergunta? Não faço ideia. Não faz ideia? Não. É uma pessoa que você conhece bastante. Ixi, deve ser lá de casa, então. Essa pergunta veio da Elis. Ah, minha irmã. Isso. Um beijo, Elis. A Elis esteve aqui esses dias. Maravilhosa também, uma querida, né? Sim. Então, sendo irmã de psicóloga, você já tem, né? Tem que ter resposta na ponta da língua, Tem que ter né? resposta na ponta da língua. Mas, assim, resumidamente, eu acho que enfrentando ele. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva. Em tudo que eu, assim, me comprometo de fazer, eu vou fazer e vai dar certo, sabe? Não tem opção de não dar certo. E eu enfrento o medo nesse sentido, sabe? De que... Qual é o risco? Eu coloco na balança, por exemplo. Se eu não fizer isso, qual vai ser a consequência? E se eu fizer?
qual vai ser a consequência? Então, muitas vezes, o medo, ele nos interrompe um pouco, né? Nos segura. Mas é porque a gente não para pensar o que aquele medo, ele pode estar impedindo você de, né? O que ele está impedindo você de conquistar, por exemplo. Então, às vezes, muita gente, né? A Elis mesmo, tinha muito sonho de dirigir. Ela teve que enfrentar esse medo para ela fazer a carteira de motorista. E foi só enfrentando que ela conseguiu. E hoje ela tem carteira de motorista. E eu acredito que tudo na vida é assim. A gente precisa enfrentar e de forma positiva. Eu preciso tomar, né? Eu só escutei esse copinho aí, não leio. Ai, meu Deus. Eu também já fiquei olhando. Será que fui eu não vi? Mas basicamente é isso. A gente precisa enfrentar os nossos medos de uma forma positiva, sempre acreditando que vai dar certo. Não dá espaço para... Não dá um espacinho ali na tua cabeça de dizer, pode ser que dê errado. Porque o medo, ele vai te dizer isso. Ele vai dizer, não vai dar errado. E se você tem uma mentalidade forte, um pensamento forte de que vai dar certo, vai dar certo. E não há medo que vai te impedir. Porque às vezes o medo é o único obstáculo que a gente tem entre nós e os nossos... Quase falei. Quase falei, mas não falei. Eu vou ter que tomar, né? Agora ele colocou menos. Agora foi. Agora tá bom. Ai. Érica, eu tenho mais uma pergunta aqui. Eu tinha esquecido disso. Agora sobre o futuro, né? Você pode falar as palavras também? Hã? Você pode falar as palavras? Eu posso. Por quê? Porque... Tinha que tomar também. Né? Tinha que tomar também. Érica, onde você se vê daqui 5 anos? Quais são os seus objetivos profissionais a longo prazo? Como eu me vejo daqui 5 anos? Eu gosto muito de sonhar. A minha vida, assim, é sonhar e realizar. Então, daqui 5 anos, eu me vejo com uma carteira muito grande de clientes. Eu me vejo com o meu escritório, com o meu apartamento, e que eu possa contribuir de forma financeiramente com tudo isso, sabe? Porque muitas vezes a gente fica pensando que a gente não tem potencial para chegar em determinado lugar. Mas isso tudo está na nossa cabeça. Irmã de psicóloga, né? Irmã de psicóloga, verdade. E eu acredito muito nos meus sonhos. Tanto que, se você olhar no meu celular, eu tenho o meu quadro dos sonhos. Então, eu tenho muito bem definido. Também. Pra quem quiser, eu tenho todos os meus sonhos na minha tela. E eu tenho muito bem definido que, no mínimo, isso aqui daqui 5 anos tem que estar concretizado para eu renovar esse Amém, papel se Deus quiser, vai estar concretizado. Esse papel de parede, né? Colocar esse papel de parede na realidade, né? Exatamente. E casada e, se Deus quiser, com um filho, uma filha. Amém. Então, está casada hoje? Eu estou noiva, morando com o meu noivo em Florianópolis. Ai, que lindo. Essa é uma fase tão gostosa, né? Eu acho que vai ter que ficar para um novo podcast a minha história de... a minha história de amor, mas... E agora? Em resumo... A Érica novamente. Sério? Você está dirigindo, Érica? Não, graças a Deus. Ainda bem. Então, não tem problema. Nossa Senhora do céu. Tá, vou tomar. Ele pegou pesado, né? Eu conto basicamente a história de como que eu fui parar em Florianópolis. É porque a gente quer saber, eu já ia te perguntar. Como foi sair... Quais são as palavras mesmo? Sonhos e desafios. Tá. Eu vou tentar pensar melhor antes de falar agora. Senão daqui a pouco... Não vou nem saber minha história mais. Érica, e conta pra nós, como foi sair lá do Rio Bonito, uma cidadezinha minúscula, assim, depois pra Cascavel, depois pra Florianópolis. Pois é, olha só como a gente pode chegar longe. É uma transição... né, bem difícil, né? Sim. Logo na pandemia, que eu estava trabalhando em casa, eu estava doida para achar um namorado. E ali eu vi que
o poder que tem o nosso pensamento, né? Você colocou na cabeça que queria um namorado? Eu coloquei na cabeça que eu queria um namorado e um certo dia eu estava em casa. Eu sempre gostei muito de ouvir livros. Eu coloco no Spotify, até fica uma recomendação para quem quiser. Eu gosto de ficar ouvindo o livro, porque às vezes, né, você está fazendo alguma coisa e não tem o tempo de ficar ali com o livro na mão. Então, eu colocava o livro para eu ouvir enquanto fazia outra coisa. E no livro dizia que você tinha que agradecer por aquilo que você ainda não tinha. E eu comecei a agradecer muito, né? Dar espaço na minha vida para entrar algo novo, né? Que, no caso, era o Chico. E daí eu comecei a agradecer, sabe? Agradecer bastante. E eu acho que depois de um mês que eu já estava agradecendo por ter conseguido, surgiu o Chico na minha vida. E no dia que eu conheci ele, eu cheguei em casa e eu falei pra minha família que eu tinha encontrado o meu noivo. E elas riram, né? E tudo mais, naquela brincadeira. E 6 meses depois, o Francisco mudou para Florianópolis e eu fiquei. E daí vem as críticas, os diz que me diz que de que não vai dar certo, né? Imagina, nessa distância, 800 e poucos quilômetros. E eu falei, não, eu vou fazer dar certo, vai dar certo, palavras, não tem outra opção, vai dar certo. E eu fiquei 3 anos, Camille, indo e voltando de ônibus todos os meses. Eu ia de Cascavel, o requisito para eu entrar nesses trabalhos já era que eu tinha que uma vez por mês sair na quinta-feira, porque na sexta ficava muito puxado, né? Eu tinha que viajar a noite toda, então, e voltar no domingo, né, para trabalhar. Muito cansativo, né? E eu já entrava nos meus trabalhos, já me dispondo para repor um dia no mês, ou a cada 60 dias, para ir visitar ele. E, né, de tanto persistir, literalmente, porque ele não tinha disponibilidade para vir para cá por conta da residência, que deu certo. Então, é aquele ditado, né? Se você quer, corre atrás. Você tem que fazer acontecer. E foi assim que... E ele foi seu primeiro namorado? Foi meu primeiro namorado. Nossa. A gente até tinha uns esquemas, né? Eu quero ver ele olhando assim. Mas nada sério, né? Mas nada sério, né? Ah, isso é muito lindo, né? E fiz dar certo. Manda uma declaração de amor pra ele já que você Oi, tá minha aí. vida, te amo. Você é tudo pra mim. Ai, que lindo. Muito e vocês já romântica. estão planejando casar, então? Nosso casamento vai ser em 2027. Isso Já eu tá falo marcado desde já? 2021. Não está marcado ainda. Mas vai ser em 2027. Você já programou tudo certinho? Já programei. Já sabe até como vai ser o vestido, garanto. Se eu te contar que não, Não? o vestido não sei. Mas, assim, Detalhes já... alguns detalhes eu já sei do que eu quero. E ele é de onde? Ele é de Florianópolis mesmo ou não? Não, olha só. Ele é de São Borja, Rio Grande do Sul. Nossa. É fronteira, né? Ele foi fazer cursinho em Passo Fundo. A minha sogra e meu sogro se mudaram para Passo Fundo para que ele cursasse lá. E ele acabou passando em Cascavel, né? Fez a faculdade dele em Cascavel também, na mesma universidade que eu. E daí a gente se conheceu nos 45 do segundo tempo, porque eu conheci ele, faltava um mês para ele se formar. Nossa, Então- vocês não tinham se conhecido antes, então? Não. Nem se visto? Não. Então, Nossa, né, quando é pra dar coincidência. certo, Quando é pra ser, não tem. quando é pra dar certo, né, Deus é que sabe. Mas, e daí só pra te responder também como que eu fui morar em Floripa, logo que eu saí da faculdade, eu já tive uma indicação de trabalho, pela própria coordenadora do curso, a Viviana. Uhum. Ela me indicou para uma vaga de emprego antes mesmo de eu pegar a minha OAB, colar grau. Então, eu já fui contratada como advogada em uma construtora lá em Cascavel. E trabalhei um período com licitações públicas. E sempre de olho em vagas de emprego em Florianópolis. Tipo assim, um olho cai, um olho lá. Um olho cai, um lá. E em junho eu me inscrevi no edital. Em agosto em julho eu fiz a prova. E mais ou menos ali no dia 10 de agosto do ano passado, eu fui chamada para assumir essa vaga lá em Florianópolis.
e eu tinha o dia para decidir minha vida, porque Rápido. eu fui convocada na quarta-feira, eu precisava estar em Florianópolis na segunda-feira. Então, eu tinha, né, um dia ali para passar tudo que eu sabia para outra pessoa, me substituir, para ir assumir a vaga em Florianópolis. Então, foi uma decisão que eu tive que tomar de uma forma muito rápida, mas eu acho que eu só consegui tomar essa decisão rápida porque já era uma coisa que eu estava planejando. Você já estava almejando há muito tempo. Eu já estava almejando há muito tempo, então no mesmo dia eu pedi a demissão e cheguei em casa, arrumei minhas malas, vim para o Rio Bonito na sexta-feira e fui embora no domingo. Nossa. Literalmente de mala e cuia para chegar lá e trabalhar na segunda-feira. Então, foi dessa forma que eu me mudei para Florianópolis, né? E toda essa minha trajetória ajudou porque eu tinha experiência, né? Então, um dos requisitos era também ter experiência e eu tinha trabalhado ali com licitações públicas também. Então, você tinha uma bagagem boa, colaborou, né? Tudo colaborou para que eu conseguisse a vaga lá. Nossa. Então, faz um ano, né? Completou um ano agora. Completou um ano agora. Eu trabalhei nesse instituto até fevereiro, que foi quando daí eu pedi a minha demissão, né? E você decidiu que daí eu decidi ter a tua própria empresa. Que eu ia ter o meu próprio negócio. E isso foi muito planejado desde que eu cheguei em Florianópolis, né? Foi um novo sonho que falei, né? Então você foi com o emprego certo, mas você já estava planejando. Eu fui com o emprego certo, mas eu já estava planejando ter o meu próprio escritório, ter os meus próprios clientes, e eu nunca gostei muito, assim, de ter horário, né? Porque eu já tive que cumprir muito horário ali, e era sempre muito difícil essa negociação para eu ter que ir para Florianópolis e tal. Então, às vezes tinha que falar com 2, 3 pessoas nos locais que eu trabalhava, explicar toda a minha situação. Fazer todo uma conversa. Fazer um apelo, literalmente, porque, né, não é fácil. Eu entendo para quem é empregador também, que é difícil disponibilizar um dia no mês para a pessoa, fica complicado. E sempre, graças a Deus, eu tive essa colaboração dos meus empregadores. E todos sempre entendiam esse meu lado. Nossa, que bom. Então, graças a Deus, deu muito certo. E daí, em fevereiro, eu pedi a demissão, cumpri meus 30 dias. E no dia 1º de março foi meu primeiro dia como autônoma, que é a minha atuação agora como advogada autônoma, com meu próprio escritório. Eu trabalho de forma online, atendo os meus clientes lá de Santa Catarina, já atingi 4 estados, né? Eu acho que mais de 20 cidades. Nossa. Hoje eu tenho clientes. Tudo feito de uma forma muito honesta, né? A persistência. Então, tudo que eu me comprometo a fazer, eu faço assim, com amor, com carinho. E as pessoas retribuem indicando o meu trabalho. Então, isso é muito gratificante e é muito importante para mim, porque na situação, né, que eu estou trabalhando de casa, é muito importante essas indicações, é muito importante o digital. Então, é dessa forma que eu divulgo o meu trabalho e pretendo, né, atingir muitas pessoas com o meu conhecimento, para que as pessoas tenham acesso aos seus direitos e possam usufruir deles também. Então, eu uso um pouco também das minhas redes sociais para alcançar as pessoas e que elas possam saber dos seus direitos, porque muitas pessoas acabam que né, ali Às já vezes tem direito a uma conhece, aposentadoria, né? Mas não sabem que tem direito. E geralmente o pessoal tem muita dúvida, né? Só não sabe com quem tirar, onde perguntar. Exatamente. Né? E se você tá ali na rede social, é mais acessível pro pessoal, né? Sim. Eu vou tomar então. Ai, esse copinho aí é amado. Não, você toma e nem faz cara feia. Não. Eu tomo e já fico me escareteando. Eu vou até tomar um golinho. Você, então, é bem ativa nas redes sociais, com o teu público, os teus seguidores. Então, estou procurando ser cada vez mais. Tento me organizar para publicar pelo menos, né, um conteúdo ali semanal, até mais que 2.
até como dica, né, para quem está começando, é muito importante você ter ali um planejamento, no mínimo semanal ou até mensal. Por exemplo, é muito difícil você sentar para gravar um conteúdo, porque você, né, muitas vezes não tem tempo, vai deixando. Então, o planejamento ele é muito importante nessa questão de produção de conteúdo, para que você possa ter ali uma constância de produção de conteúdo. Então, estou tentando, né, ser mais frequente nas minhas redes sociais. Nas terças-feiras, eu sempre coloco uma caixinha e nas quartas eu respondo, né, os meus seguidores ali. Às vezes as dúvidas se repetem, então até eu tenho um destaque lá fixado, que são as perguntas da semana. Então, né, algumas pessoas acabam descobrindo o seu direito ali no destaque, porque viram uma dúvida de um outro seguidor que também era o seu problema. Então, já acaba vendo ali e resolvendo, né, seu problema, ou às vezes solicitar auxílio. Então, as redes sociais, elas têm um alcance muito grande. Às vezes você está ali falando para 500 pessoas e não imagina, né, você palestrando para 500 pessoas, mas às vezes ali no Store você tem... do celular tem mais que isso, um alcance, às vezes, né, que chega de 1000 pessoas. Então, olha o poder do digital, né? Olha o poder que você tem dentro da tua casa de utilizar uma ferramenta, né, para fazer a informação chegar na casa das pessoas, para, né, enfim, diversas coisas, para fazer seu negócio alavancar. Então, o celular, você tem uma grande ferramenta em casa que você tem que utilizar para o seu bem, né? Fazer valer isso, né? Sim. Fazer valer o seu tempo de ficar ali nas redes sociais. Segue perfis que te motivem, te trazem conhecimento. Às vezes a pessoa fica ali rodando, né? Só vídeo que não agrega em nada. Então, para quem está começando, essa é uma grande ferramenta que a gente tem de forma gratuita em casa e pode usar... Explorar de diversas maneiras, né? Explorar de diversas maneiras, exatamente. E hoje você pretende seguir mais essa carreira online ou você pretende atender pessoalmente também, presencialmente? Então, eu ainda não decidi juntamente com o meu noivo em que cidade que a gente vai ficar, né? Em fevereiro, o meu noivo conclui o 4º ano de residência dele. Então, a gente vai ter que decidir para onde a gente vai, né? Um novo recomeço ou continuar a nossa vida lá. E... por hora, eu pretendo continuar da forma que eu estou, né? Porque você consegue atender mais pessoas também, né? Exatamente, eu consigo viajar, né? Hoje eu estou aqui no Rio Bonito, graças ao digital. Hoje mesmo eu estava protocolando um processo, eu consegui ficar com a minha família, e foi tudo graças ao digital, né? Então, isso é muito, muito benéfico e eu gosto muito. Então, eu pretendo alavancar o meu escritório dessa forma, digital. Érica, nós temos também o pessoal de casa mandou um recadinho. Você fala pra nós, Rodrigo. Teve uma pessoa que mandou um recado pra alguém muito especial. E teve mesmo? Então esse recado veio do Emerson, né, o nosso compadre, que nós iremos testemunhar o casamento deles, né, daqui a alguns dias. Tá aí já. Ele mandando uma declaração de amor. Veja que existem os românticos ainda, olha, né? só que legal. Ele escreve assim: Wendy, você é a mulher da minha vida. Te amo muito. Ai, que romântico! Aê. Que Deus abençoe, que seja um relacionamento duradouro, né? Amém. E muito abençoado. E romântico, né? São poucos, mas existem, né? São poucos, mas existem. Graças a Deus existem, né? E as mulheres que ainda não encontraram, que não desistam. Não desistam, porque tem. Existe. Só tenha paciência. Só tenham paciência. E o teu noivo é romântico também? É extremamente romântico. Olha, é muito romântico. Não vou nem fazer propaganda para, né? Não dá. Não dá para fazer propaganda, porque daí é perigoso, mas ele é extremamente romântico, ele sempre me dá flores.
Ele é muito cuidadoso e é por isso que eu consigo viver à distância, né? E bem, porque eu cuidado. estou muito bem cuidada. A mãe e o pai ficam sossegados, A mãe né? e o pai ficam sossegados. E como que foi pra eles, assim, a sua mudança? Então, no começo, né, logo que eu comecei a ir para Florianópolis, até meu pai veio e disse, olha, você vai assumir o risco? Você vai assumir o risco de ir até Florianópolis, né? E eu tinha na minha cabeça que sim. E no começo eu tinha mais o apoio da minha mãe, né? Porque meu pai ficava meio assim, pensa, eu ir de Cascavel a Florianópolis pra ver o namorado. Parece loucura, né? Realmente, parece loucura. Falando assim, parece um pouco, mas vale a pena no final, né? Mas eu definitivamente assumi o risco e, né, eu tinha dentro de mim que eu ia fazer dar certo. E graças a Deus, né, que deu certo. Então, quando ele percebeu que realmente, né, ele era de confiança também, tudo passou a ficar mais fácil. Então, no dia que eu decidi, eu tive o apoio dos meus sogros, eu liguei para minha sogra, eu liguei para os meus pais e todo mundo estava de acordo. Então, nossa, que bom. Eu fui de coração leve, eu sabia que eu tinha o apoio deles e que se eu precisasse algum dia, né, se eu precisar algum dia voltar, eu sei que eu vou ter o apoio deles, porque eles sempre me apoiaram muito, né, e até hoje minha mãe sempre tá me mandando mensagem. Toda a minha família, na verdade, né? Família é isso, né? Eu sou muito ligada à minha família. Outro, né? Venho todo mês pra cá. Eu falei que da mesma forma que eu ia, né? Todo mês de Cascavel a Florianópolis, eu ia vir de Florianópolis a Laranjeiras pra ver eles, né? Pro Rio Bonito. Que lindo. Então, eu continuo vindo mensalmente, acompanho o crescimento da Helena e tudo mais. Então, estou muito feliz dessa forma. E a Helena, ela é o que sua? Ela é minha afilhada e sobrinha, né? Então... Ela tem quantos aninhos? Ela fez 1 ano no dia 15 de agosto. Inclusive, eu me mudei um dia antes dela nascer. Então, nossa, isso foi o que pesou muito no dia que eu decidi, porque tava tudo certo pra eu ir ver ela nascer e tudo mais. Então, eu só consegui vir 1 mês depois, porque imagina, você começar um emprego e já pedir pra sair, né? Sair, né, pra passeio, porque eu teria que vir pra cá. Então, isso foi o que me pesou bastante no momento da decisão, porque eu tinha que estar lá no dia 14 de agosto e ela nasceu no dia 15. Mas, graças a Deus, a gente consegue, né, acompanhar o desenvolvimento dela à distância e é um encanto, né? É a primeira criança da nossa família, né? Então, tu imagina os mimos, né? Mas ela é um tesouro. E essa fase não é uma fase tão gostosa, né? Nossa, maravilhosa. Érica, e você tem algum conselho para dar pro pessoal que tá pensando em começar o próprio negócio também? Sim. Eu acho que o essencial para quem está começando o seu negócio ou deseja iniciar um negócio é o planejamento. Contando um pouquinho ali da minha experiência, durante o período que eu trabalhava, eu trabalhava nesse instituto das 8 horas da manhã às 18. Acredito que muitas pessoas, né, têm essa carga horária de trabalho, que é muitas vezes extensa. E para você poder ter uma renda extra ou conseguir implementar um negócio, você vai precisar sair da zona de conforto. E foi isso que me permitiu a ter o meu próprio negócio. Então, eu chegava em casa, era 1 hora de trânsito que eu pegava, e eu chegava em casa, eu ia estudar, eu ia trabalhar, eu ficava até meia-noite, 1 da manhã, ali buscando, né, me planejando para o meu próprio negócio, protocolando processos, estudando, e foi muito importante esse planejamento para que eu conseguisse ter uma renda suficiente para eu me manter depois que eu pedisse a demissão, caso desse algum impasse. Então, eu acho que a organização financeira é muito importante para quem deseja iniciar um novo negócio, porque muitas vezes a gente quer iniciar, mas não tem fundos, não tem nada. Então, eu comecei estudando muito e saindo da zona de conforto. Então, eu estudava finais de semana, eu trabalhava muito
para mim. Então, além da minha dedicação para o meu trabalho, né, eu era CLT, eu me dedicava muito para o meu negócio. Então, se você quer ter um negócio, você vai ter que sair da zona de conforto, porque não tem outro caminho. Você vai precisar fazer uma hora extra, e da mesma forma que você se dedica, às vezes, para um trabalho, né, como empregado, você tem que dar o mesmo suor ali para o seu trabalho, porque não tem outro caminho, né? Nada resiste ao trabalho. Então, eu tive que trabalhar 6 meses ali, até começarem a sair os meus honorários um pouco maiores, para que eu conseguisse pedir a demissão e abrir o meu próprio negócio. Então, muitas vezes a pessoa ali fica criando desculpas de que não tem renda, não tem fundos para iniciar um novo negócio, mas isso tudo pode ser resolvido com um planejamento e saindo da zona de conforto. Sem isso, você não tem como, né, ter um negócio diferente do que você está fazendo, não tem como mudar a sua vida se você não fizer nada de diferente. Então, é isso que eu fiz e recomendo que as pessoas façam, sabe? Então, e entrando às vezes valores, eu investi em conhecimento, para que eu pudesse aplicar, e aplicando. E quando eu estava segura de tudo, aí sim eu tive coragem de pedir a demissão, abrir meu próprio negócio, e é essa dica que eu dou. E também, Camille, no momento que eu morava ali em Cascavel, eu ia trabalhar e eu tinha que pegar 4 lotações por dia. Então, nesses períodos, eu ia ouvindo podcasts, eu ia ouvindo vídeos, enfim. Estudando sempre. Sempre estudando. Então, eu aproveitava esse tempo de deslocamento para me especializar. Então, muitas vezes as pessoas falam que não tem tempo, mas é porque às vezes você não encaixa um tempinho ali. Se você colocar 10 minutos por dia para fazer uma leitura de um livro ou uma oração que seja, eu duvido quem não tenha 10 minutos no dia para implementar uma nova coisa ali na sua rotina, porque é tudo questão de prioridades. Sim. Às vezes a gente fala que não tem tempo, mas fica ali 1 hora, 2 horas no celular, né? Exatamente, vendo vídeos que às vezes não agregam nada na tua vida, né? Exatamente. E é uma questão aí de prioridade, querer realmente e determinar o que você quer. Se é aquilo que você quer, você precisa encontrar meios, né? E nada acontece de uma hora para outra, né? Tudo é uma escadinha, né? Você vai subindo aos poucos, com persistência e não desistindo, né? Exatamente, não desistir. Às vezes a gente está tão perto, né, de alcançar o topo e desiste, mas não imagina que faltava só um passo para você chegar lá. Então, a persistência é muito importante. E para quem vai começar um negócio, já mentaliza que vai dar certo, mentaliza que você vai ter alguns impasses no caminho, porque a vida ela não é assim, ela é assim e assim, né? É altos e baixos todo dia, você vai apagar fogo um dia, outro também, mas é uma montanha-russa, né? Vai chegar o dia da glória e vai dar tudo certo. Então, sempre com esse pensamento para que você não se frustre, né? Então, se você já está preparado para aquilo, já internaliza de que vai ter dia ruim, tá tudo bem, faz parte do processo. Então, a partir do momento que você tem essa consciência, essa mentalidade, não há nada que te derrube. Então, basicamente, eu acho que são essas as dicas que eu daria para quem está começando um negócio, né? Para utilizar-se muito do celular. Tem muito conteúdo gratuito, né? Às vezes as pessoas têm ali um conteúdo riquíssimo e não utilizam. Aproveitar. Às vezes cria desculpa de que não tem dinheiro para comprar um curso, mas no YouTube tem muita coisa. A inteligência artificial também é uma grande aliada, né? Hoje tem o ChatGPT, para quem não conhece, né? Pode pedir muitas ideias ali, né? Só digitar no Google ChatGPT, digitar lá o que você quiser. A inteligência artificial vai te ajudar a dar ideias para você que quer vender, para você que quer abrir um negócio, para você que vende um serviço. Então, tá
tá no nosso celular, tá na nas palma da nossas nossa mãos, mão. né? Só correr atrás. Só basta querer, tem que querer muito e, como você disse, né, ser resiliente e saber que vai demorar, é a longo prazo, então seja persistente que vai dar certo. Ai, gente, esse tema passou tão rápido. Já vamos ter que encerrar, Érica. Ai, que triste. Ai, a gente conversou tanto que eu nem vi passar o tempo. Eu nem vi passar o tempo, foi muito bom. Mas é assim, né? Vai ter outras oportunidades. Eu espero poder contar com a sua presença aqui mais vezes. Com certeza, Camila. Pra gente encerrar, obrigada. eu queria pedir pra você deixar alguma mensagem pro pessoal que tá nos assistindo. Ai, uma mensagem. Eu queria dizer pra quem tem sonhos que nunca desistam deles. E continuem sonhando, porque sem sonho você não tem nenhuma motivação para continuar. Então, sonhe todos os dias, sonhe com sua casa, com seu escritório. Tenha essa motivação e continue a sonhar, porque sem sonho você nunca vai realizar. E a partir do momento que você tem um sonho, não desista até realizá-lo. E esse é o meu lema de vida. Eu tenho muitos sonhos, graças a Deus. E eu quero continuar tendo muitos sonhos, porque quem tem sonhos tem motivação para viver. E com certeza vai viver muito bem, vai ser muito feliz, muito próspero. E é isso que eu desejo para todos que estão nos assistindo, que nunca desistam. Às vezes está tão perto de conquistar aquilo que você tanto sonha, mas você só não conquista porque desiste. E esse é o meu recado. E os sonhos, eles nos motivam a viver todos os dias, né? Exatamente. E eu acabei de falar. E depois do podcast a gente vai ter que beber de novo. Ai, meu Deus. Vamos tomar, então. É involuntário, né? Quando a gente vê, a gente já fala. É involuntário. Qual que era a outra palavra? Desafios. Eu não falei essa, Não, né? nenhuma das duas falaram. Que bom. Essa foi. Essa vocês usaram outras palavras. Mas nos sonhos foi em compensação, né? Ó, eu falei de novo. Pois é, como que a gente ia falar pra não sonhar? Se é meu lema de vida. Nossa, achei que ia me afogar agora. Meu lema de vida é sonhar. Eu acho que o Rodrigo já sabia, porque... Não, ele adivinhou, eu acho. Isso é tudo pensado. Ai, gente. Eu realmente engoli errado. Então eu queria te agradecer, Érica, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. Foi uma honra poder conversar aqui com você, aprender um pouquinho aí do seu conhecimento, seu grande conhecimento, né? Que hoje Muito obrigada. uma hora é muito pouco para tantos assuntos, experiências. E esperamos poder contar com a sua presença em outras oportunidades. Queria dizer que você é uma excelente profissional. Admiro muito o seu trabalho, o seu conteúdo. Comecei a acompanhar lá, fiquei encantada com a sua desenvoltura na câmera. Então, assim, queria dizer pra você, assim, que não desista. Corra atrás dos seus sonhos, que eu tenho certeza que daqui a 5 anos você vai estar com uma nova... Uma nova tela. Uma nova tela com mais sonhos. Com certeza. E é isso, né? E quem Não quiser desistir, me né? acompanhar nas minhas redes sociais é Érica Baroni, ADV. Então, quem quiser... Corre lá seguir a Érica. Já me E segue. se você tem alguma dúvida que nós não falamos aqui no podcast, corre lá que nas terça-feira a Érica deixa uma caixinha lá de perguntas para vocês irem lá, deixar as perguntas, tirarem as dúvidas, né? E na quarta-feira você responde, né, Nas Érica? quartas-feiras eu respondo e toda semana tem um Reels novo com muito conteúdo. Então sigam lá, pessoal. Tenho certeza que vocês vão amar o conteúdo que a Érica tá produzindo Muito ali. obrigada. Ela é maravilhosa. Eu não perco nenhum. Muito obrigada. Pessoal, eu queria dar um recadinho pra vocês agora dos nossos patrocinadores, tá? Deixa eu só pegar minha colinha aqui, que tem bastante recadinho pra vocês. Então, como eu já falei no começo, a Enfercom tá com promoções agora do Outubro Rosa. Vou deixar o contato deles aqui e as promoções pra vocês correrem lá e aproveitar, tá, meninas? E também, em comemoração ao Outubro Rosa, a toda a conscientização que nós fazemos esse mês, Fernanda Rosa, corretora de imóveis, em parceria aqui com o podcast Ecos do Cotidiano, a gente selecionou
uma das nossas seguidoras. Nós realizamos um sorteio e a ganhadora, nós vamos fazer um dia de princesa com ela, com a nossa patrocinadora Fernanda Rosa. Então, eu gostaria de agradecer a Fernanda e também a todas as meninas que participaram do nosso sorteio e que nos ajudaram, de certa forma, a ajudar na conscientização, né, da prevenção ao câncer de mama, né? E também, pessoal, dia 13 de dezembro vai ter um super baile com a escolha da Garota Iguaçu. Então, vou deixar o contato aqui para vocês conversarem com o pessoal da Ecos Eventos e Produções, que é o pessoal que está organizando a escolha da Garota Iguaçu. E já também, pessoal, comenta aqui quem vocês acham que deve ser a nossa Garota Iguaçu 2024. E nós vamos contar também nesse dia com uma banda, né, Rodrigo? Qual banda que vai estar conosco nesse dia? Exatamente. Então, o primeiro festê, né, o baile com a escolha da Garota Iguaçu, vai contar com a animação do grupo Manotaço. Então tá imperdível aí, pessoal. O primeiro baile aí, né, com a escolha da Garota Iguaçu. E também lembrando que esse baile será... parte do valor arrecadado será destinado à ONG Bicho Vivo, para nós ajudarmos a ONG que hoje está fazendo um trabalho lindo aí com os nossos animaizinhos de rua. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem nos assistido hoje. Espero que vocês tenham gostado, tanto assim como eu, dessa conversa tão gostosa que nós tivemos aqui com a Érica, tá? Então é isso. Espero vocês no próximo episódio. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like, comentar. E fiquem com Deus. Beijão e até semana que vem. Alô, amigos de Rio Bonito do Iguaçu, nós somos do Grupo Manotaço. Temos um convite para vocês para o dia 13 de dezembro. Olha só, baita festa com o Grupo Manotaço, primeiro festê e escolha da Garota Iguaçu 2024. E você, claro, é nosso convidado. Venha dançar com o Grupo Manotaço e que ele rompe as cordonas. Quer deixar a capinha do celular com a sua cara? Escolha a estampa, sua foto preferida ou até a logo da sua empresa. Personalize e leve seu estilo para onde for. Entre em contato já com as capinhas da Wendy pelo número ou pelo nosso Instagram. Procurando qualidade, variedade e bom preço para as bebidas da sua festa ou eventos? Conheça a distribuidora de bebidas Tavares. Aqui você encontra tudo isso e muito mais. E em breve estaremos em novo endereço para melhor te atender. Fique ligado para mais novidades e aproveite para fazer os seus pedidos pelo número 42984 39 31 27. Esperamos por vocês. O que você procura? Luxo? Localização? Ou um espaço para relaxar? Escolher um empreendimento não é uma decisão fácil. Eu sou a Fernanda Rosa, corretora de imóveis e perita imobiliária. Eu sou o Romualdo Rovani, corretor de imóveis e perito imobiliário. Temos ótimas oportunidades de investimento para você. Cuidamos de toda a parte burocrática de uma negociação. E nós vamos te ajudar a realizar seu sonho. Venha nos fazer uma visita, tem uma ótima oportunidade para você.